Olá a todos, todas. Estamos aqui começando mais um curso do Leme em Casa e quero agradecer a todos que estão aqui participando nessa nossa nona edição. Eu sou a Juliana Luzio, sou coordenadora do curso do Leme em Casa e queria primeiro pedir para a Chica se apresentar, falar um pouquinho aí como que foi a fundação do Leme, a iniciativa do Leme. Então, Chica, pode falar. Bom dia, pessoal. Eu sou a Chica. Eu sou mãe, eu sou produtora de vídeos e eu sou ativista de amamentação. Já tem uns bons anos. Eu sou, além do Leme, eu também sou moderadora na Matrice, que hoje acho que é um dos grupos mais antigos de amamentação que ainda existem, né? Os primeiros bebês da Matrice estão prestando vestibular. E foi justamente na Matrice que a gente teve a primeira conversa que deu início ao Leme. Foi ali em 2018 que a Renata, que não está aqui, postou convidando o pessoal da Matrice para ir fazer uma conversa sobre amamentação na creche do filho dela. E aí eu fui. E foi super legal essa conversa sobre amamentação na creche. E a gente começou a falar, eu e a Renata, a gente falou, nossa, esse é um espaço que precisa ser ocupado, né? Se a Organização Mundial de Saúde fala em no mínimo 2 anos de aleitamento e os bebês começam a ir para a creche com meses de vida, então a gente precisa falar sobre aleitamento nas creches, e é um espaço que ainda, né, falava-se pouco, ainda se fala pouco, e cada vez a gente se fala mais sobre aleitamento nas creches. E foi aí que começou, aí a gente teve essa conversa que foi super bacana ali na creche do filho dela, e foi justamente essa creche que virou o projeto piloto do Leme. Hoje em dia o Leme é uma organização da sociedade civil, né, com várias pessoas associadas que trabalham juntas, e assim, a gente, assim, foram alguns anos de muitas e muitas conversas, muitos e muitos pensamentos sobre o ativismo da amamentação, e a gente ultimamente chegou num lugar que eu acho muito bacana, que é a batalha pelo direito à amamentação, né? O que é então o direito à amamentação? É o acesso real à amamentação, né? Quando você não recebe uma informação adequada ali, assim que seu bebê nasce, quando você não tem direito a uma licença maternidade que atenda, no mínimo, a amamentação exclusiva, quando você é constrangida no seu trabalho porque você quer ordenhar, quando você tem uma escola que não oferece leite materno para o seu bebê, ou um cuidador que não oferece leite materno para o seu bebê, quando você é constrangida na rua, né, a não amamentar em público, você não tem direito à amamentação, né? Então, o direito à amamentação, ele passa por você poder, por um apoio pleno mesmo à amamentação. Então, não basta a mulher querer amamentar, ela precisa receber um apoio nas mais diversas instâncias para que a amamentação de fato aconteça. Então, é um pouco nesse lugar de ativismo que o Leme tem trabalhado ultimamente. A gente tem uma fala, né, que acho que a Ju, as meninas vão desenvolver, que é a amamentação beneficia a todos. Uma sociedade mais amamentada é uma sociedade com mais saúde, né, a curto e a longo prazo, ou seja, uma sociedade que gasta menos, tem menos despesa com saúde e que tem menos impacto ambiental, porque o leite artificial ele tem impacto ambiental, né, e assim, não precisaria isso nem ser um argumento, né? Bastaria que a amamentação fosse boa para a mãe e para o bebê, para que ela fosse apoiada por todos. Mas além dela ser boa para a mãe e para o bebê, ela é boa para todo mundo. Logo, todo mundo tem que apoiar a amamentação. E, enfim, é nesse sentido que um dos pilares, né, que a gente menciona é o acesso à informação de qualidade. E é nesse lugar que entra o curso do Leme em Casa. E aí, Ju, passo a bola para você contar como que começou e como que se desenvolve o curso do Leme em Casa. Obrigada, Chica. Então, depois, né, vou me apresentar agora, eu sou a Juliana Luzio, sou nutricionista, sou mãe da Larissa, que está com 3 anos e meio e mama, e até vou contar um pouquinho, assim, como eu entrei no Leme, porque eu tinha essa vontade, eu fui muito ajudada
sobre a amamentação. Durante a minha gestação, eu tive muita informação, apesar de ser nutricionista de formação, eu não sabia tantas coisas quanto hoje eu sei. E eu tive essa vontade de ajudar outras mulheres também, outras famílias também. Então, dessa forma, eu resolvi entrar no Leme lá em 2019. E a gente foi se aproximando. Participei das intervenções nas escolas, no SEIG daqui do município de São Paulo. E quando a gente entrou na pandemia, né, o Leme fez aí uma força-tarefa, né, num projeto de lei, tentou fazer que esse projeto de lei estendesse a licença maternidade, então estávamos lá todos juntas, né, pensando nisso. E também surgiu a necessidade da gente fazer a mesma coisa que tinha nos centros de educação infantil do município de São Paulo, nas creches de São Paulo, de forma online, né? Porque na pandemia a gente sabia que as mães continuavam voltando ao trabalho, os bebês continuavam tendo que ser amamentados. Então, em agosto de 2020, surgiu o curso do Leme em Casa. Nós fizemos esse curso online e de forma gratuita, né? Então, passando essa informação, principalmente igual hoje, a gente vai falar sobre ordenha, armazenamento, e na próxima semana a gente conta com vocês para ouvir sobre a oferta do leite materno também. Essa é a 9ª edição, nós fizemos esse curso a cada 2 meses. Já atingimos mais de 200 famílias, né? Mais de 200 famílias participaram. Depois que participam do curso, tem um grupo no WhatsApp para participação também de dúvidas depois, né? Nessa edição, especificamente, a gente teve muita procura, a gente ficou muito feliz que essa informação esteja chegando em tantas pessoas, em tantas famílias, e aí nós decidimos fazer aqui pelo canal do YouTube. Até agradeço o apoio do Amigos da Arte, né, daqui do canal Cultura em Casa, nesse apoio dessa edição. E aí, dessa forma, a gente vai fazer esse curso hoje, vai falar sobre a ordenha e o armazenamento. Eu vou pedir que, se vocês tiverem dúvidas, vocês coloquem no chat do YouTube, tem pessoas associadas do Leme, voluntárias do Leme, pegando essas informações para a gente ler no final, tá? A princípio, a gente vai fazer toda a apresentação, no final a gente vai abrir e responder essas perguntas que vocês enviarem, tá? Lá no chat do YouTube, a gente também vai deixar alguns links para vocês, né? Para vocês, conforme a gente for falando, para vocês acessarem, tá? Até no final também. E também no final vai ter esse link para o grupo do WhatsApp para vocês terem, continuarem participando nesse grupo de apoio, tá? Então sejam todos bem-vindos. Agora eu vou pedir para todas as pessoas que vão fazer a apresentação hoje se apresentarem. Então pode começar com a Débora, e aí as outras pessoas se apresentam. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Débora, eu sou mãe de 2. Como a Chica comentou, no meu primeiro filho não me foi dado direito a amamentar. Eu queria muito amamentar, eu sabia a importância da amamentação, mas não chegou a informação correta, não tive apoio, inclusive dos profissionais de saúde, então não consegui amamentação exclusiva e ele acabou desmamando precocemente. Quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu já comecei a estudar, né, desde a gravidez, e aí eu entendi que não bastava a informação de o quanto o leite materno era importante, mas o que eu precisaria fazer para conseguir amamentar. E aí, dessa vez, eu tive apoio, informação, contei aí com a matriz, né, me salvou muitas e muitas vezes, além de apoio profissional mesmo, pediatra, consultora de amamentação. E aí nós conseguimos uma história bem diferente, amamentação exclusiva, amamentação por 2 anos ou mais, bem mais de 2 anos. E desde então eu nunca mais parei de estudar sobre amamentação e com muito amor eu estudo para poder apoiar mais mulheres como eu fui apoiada. Estou aí no Leme há 3 anos já, desde o comecinho do Leme. Pode falar, Di. Oi, bom dia a todos. Eu sou a Diana. Eu acho que a minha história com a amamentação ativamente começou de fato quando eu me tornei mãe do Martim.
E eu fui uma pessoa que buscou muita informação, eu tive muita informação, mas nem por isso eu deixei de ter problemas, né? Acabei tendo muitos quadros de mastites, de repetição, fui muitas vezes ao hospital, enfim. E você vai vendo nessa história, nessa jornada, o quanto a informação ela é importante. Mas, no fim das contas, meu filho, agora com 4 anos, passou por um processo de desmame natural, um desmame gradual. Ele está desmamado aos 4 anos. Eu acho que foi uma história bem grande, né, comparada com outras pessoas, mas eu entendo como é uma história normal. A maternidade, tudo isso me fez mudar o sentido do que eu entendia da minha vida, e eu fiz muitas mudanças por causa de tudo isso. Eu entrei no Leme em 2020, eu troquei de profissão, e hoje eu estou fazendo uma segunda graduação, eu estou fazendo a graduação de enfermagem. Eu acho que por conta de tudo isso, sabe? Por conta dessa história de amamentação, da humanização, e sigo aqui muito feliz no Leme, em algumas frentes, no Leme em Casa, na frente das escolas também. Muito feliz, enfim. Si, pode falar. Bom dia a todos, meu nome é Simone, eu sou consultora em amamentação, trabalho em hospital, em UTI neonatal e maternidade, com coleta de leite. Então hoje eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho sobre a retirada do leite. Eu sou mãe do Rian, tem 8 anos. O Rian, ele mamou até 2 anos e meio. Aos 2 anos e meio eu levei ele para a creche, né, e tive a informação de que não é possível levar o leite, então ele acabou sendo desmamado por esse motivo. Então, a partir disso, eu fiquei bem frustrada, né? Porque minha vontade é que se pudesse até hoje. Então, acredito que é um fato que contribui muito para o desmame. Então, hoje eu trabalho com amamentação, amo muito trabalhar com amamentação e poder auxiliar essas mães a fortalecer esse vínculo com o bebê, a continuar amamentando. E aí a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Que infelizmente a sociedade vai contra. Então, nós juntas aqui queremos muito reforçar isso com vocês. É um prazer, vou passar para a Diana, nós vamos começar aí com a Débora, né, para começar a apresentação. Bom, então vamos começar, dar início ao curso. Essa é a aula 1 de ordenha e armazenamento do leite materno. Podemos ir para o próximo slide. A gente sempre fala, sempre é citado que o leite materno traz benefícios, mas a gente não sabe direito, às vezes, citar como, citar o quê, e nem compreende direito essa história. A gente trouxe um pouquinho aqui para refletir, trazer para todo mundo alguns pontos do que a ciência sabe hoje, do que são os benefícios do leite materno. Para o bebê, o leite materno é muito importante porque ele evita mortes infantis por diarreia, ele tem menor chance de obesidade na vida adulta, o leite materno promove um menor risco de alergias, menor chance de hipertensão nesse bebê, menor chance de colesterol alto, de diabetes, de incidência de infecções respiratórias. Tem muitas outras coisas. Para quem amamenta, para aquela mãe que está amamentando, amamentar também é um ato muito importante. Ele é um fator que contribui para o estabelecimento do vínculo, é um fator de proteção para o câncer de mama, mas a gente sabe também para o câncer de endométrio, útero. E pensando naquela família, o aleitamento materno ele traz menores custos financeiros, porque quando você vai comparar os valores do preço de uma lata de fórmula, quantas latas de fórmula o bebê consome por mês, você tem um gasto de, por exemplo, 400, 500 reais mensais, enquanto a amamentação não tem esse custo em dinheiro, embora a gente sabe que a gente fica cansada.
Além disso, como a Chica falou, trazendo um pouco do que a Chica trouxe na abertura, a amamentação ela é muito importante para a população como um todo. A gente não colocou no slide, mas ela é extremamente importante para a saúde pública, porque uma vez que você tem bebês que ficam menos doentes, que são internados por menos tempo, você tem, por exemplo, um menor gasto de saúde pública. Com a saúde pública, você tem menor gasto com internações, por exemplo. Isso também é importante para os empregadores, para as empresas que essas famílias trabalham. Porque uma criança que fica menos doente, por exemplo, é uma família que pode faltar menos no trabalho. E sem contar no impacto ambiental, que foi o que a Chica mencionou. É muito importante a gente levar em consideração o quanto a indústria da fórmula impacta na sociedade como um todo. Quando você tem leite vindo de fórmula, quer dizer que você tem o aumento do consumo de leite de vaca, de pastos. Isso tem um impacto muito grande no desmatamento, que a gente já sabe, e, por exemplo, no processo industrial, de enlatar as coisas, do transporte de um local para o outro. Você tem o impacto ambiental que a indústria da fórmula traz é muito alto para o planeta como um todo. Isso a gente vê no impacto futuro. Então, o que a gente quer colocar aqui é que mesmo distante da mãe, o bebê ele pode continuar recebendo leite. Não é porque o bebê vai para a escola ou a mãe vai começar a trabalhar que esse bebê não precisa mais receber o leite materno. Especialmente nos tempos de hoje, a gente sabe que com a Covid, estudos já têm mostrado que a amamentação é muito importante como fator de proteção para passar anticorpos para esse bebê amamentado, coisa que a fórmula, por exemplo, não faria. Enfim, é um resumo simples, mas é um pouco para colocar a importância do aleitamento. Pode passar para o próximo, por favor. Então, para a gente começar com ordenha propriamente dito, o que é muito importante a gente ter em mente é que a ordenha não é parâmetro de produção. Mesmo a melhor bomba do mercado, ela não é tão eficiente quanto a boca do bebê, tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? É muito comum, às vezes, a mulher tá amamentando super tranquila, conseguiu uma amamentação exclusiva, o bebê está se desenvolvendo bem, aí vai voltar a trabalhar, vai tentar tirar leite, consegue tirar poucos ml, ou consegue tirar 2, 3 gotinhas, e aí começa o desespero. Ai, meu Deus, não tenho leite. Aí começa a ficar nervosa, começa a ficar insegura, e aí começa a desandar uma coisa que estava indo super bem. Então, é entender que ordenha, ela é prática e rotina. É normal, as primeiras vezes não vai sair mesmo, vai sair super pouquinho, mas a gente tem que insistir seguindo nessas orientações que a gente vai passar aqui para conseguindo cada vez tirar mais leite, tá? Para entender basicamente como funciona a produção de leite, são 2 hormônios principais que estão envolvidos aí na produção de leite, que é a prolactina e a ocitocina. A prolactina ela é responsável pela produção propriamente dita. E a ocitocina, ela é responsável pela ejeção do leite, ela que vai fazer o leite sair do peito, tá? A prolactina, para ter prolactina no nosso corpo, precisa de estímulo, precisa de bebê mamando, precisa, né, de a gente ordenhando. Então, enquanto tiver estímulo, vai ter prolactina, vai ter produção de leite. Já a ocitocina, não sei se vocês já ouviram falar, tem o pessoal costuma chamar de hormônio do amor, né? É o hormônio relacionado ao prazer, ao bem-estar. Então, quando a gente está muito nervosa, muito ansiosa, por mais que o seu corpo esteja produzindo leite, isso vai dificultar a ejeção do leite. E aí não dá para ordenhar muito estando nervosa, tá? Daí que surge, geralmente, o mito que é muito, infelizmente, muito difundido de que estresse seca leite. Se vocês forem perguntar, né, para mulheres da família, muita gente relata, eu amamentava super bem, aí eu tive uma perda na família, ou então
estava muito estressada, passei um nervoso muito grande, meu filho caiu, algum evento assim, né? Que a pessoa levou um grande susto, e aí o que acontece? Naquela hora, a ação da ocitocina vai ser bloqueada no corpo e a pessoa não vai mais ver o leite saindo. Só que sem a informação, a pessoa acredita que realmente parou de produzir leite. E aí começa, né, a introduzir outros leites, alguma coisa assim, e aí realmente vai prejudicando a produção. Se a gente tiver em mente que a ocitocina, ela basta eu estar ali, eu me conectar com o meu bebê, eu relaxar, eu fazer alguma coisa que eu gosto, que a ocitocina vai voltar para o meu corpo e eu vou conseguir ejetar esse leite de volta, que a gente continua numa boa mesmo em eventos estressantes, tá bom? Uma coisa importante, para que o nosso corpo consiga entender melhor que eu tenho ali uma nova demanda, né? Que eu, por enquanto, eu estava só amamentando, agora eu preciso também extrair leite para deixar para o meu filho. É interessante a gente criar uma rotina com horários, que isso vai fazer com que o corpo entenda essa nova demanda, tá? Pelo pico da prolactina, que acontece de madrugada, geralmente, tanto no finzinho da madrugada como ao acordar, é um horário que a nossa produção costuma estar melhor. Então, algumas mulheres percebendo isso, acabam fazendo o quê? Acabam guardando um peito, né, durante a madrugada. Se o bebê acorda, fica oferecendo só um peito e guarda o outro para extrair de manhã. Isso, para um estoque de emergência, pode funcionar, tá? Realmente vai sair mais leite ali. Mas é importante entender que se eu fizer isso sempre, se eu manter isso por muito tempo, ao longo do tempo isso pode prejudicar a produção, porque, como eu disse, o bebê ele é mais eficiente do que a ordenha. Se o bebê está ali demandando, em vez de eu oferecer para ele, eu ficar guardando, não oferecer esse peito, isso pode acabar prejudicando a produção. Então, se precisar, numa hora de emergência, não estou aí, já vou voltar a trabalhar, não consegui fazer o estoque ainda, ou então aconteceu algum imprevisto e eu perdi o meu estoque, e aí tudo bem fazer isso. E aí, mesmo assim, é importante, ao longo dos dias que for fazer isso, alternar entre o peito esquerdo e o peito direito, para não prejudicar totalmente a produção. Mas, para criar, mais importante é criar uma nova demanda ali com horários, né, de preferência fixos para o corpo entender mesmo. Como eu disse, de manhã o nosso corpo costuma responder melhor, mas o legal é você ver a sua rotina, né, como que vai funcionar, qual que é o seu horário de trabalho, tudo certinho, qual horário você consegue ter esse tempo melhor para ordenhar e aí colocar isso na sua rotina, tá? Uma coisa que não precisa se preocupar, que tem gente que acha, meu peito está aqui cheio, eu vou chegar, vou ordenhar e aí meu bebê vai pedir e não vai ter leite. Isso não vai acontecer, tá? Quanto mais a gente estimula, mais leite a gente tem, mais o nosso corpo produz. Então, pode ordenhar antes, pode ordenhar depois, pode ordenhar durante, né? Se for um bebê mais novinho que permita isso ainda, porque os bebês maiores vocês não vão conseguir ordenhar junto com o bebê mamando no outro peito, mas com bebezinhos menores dá para fazer durante também, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Bom, então, começando o armazenamento, né? Quais são as primeiras orientações de potes? Como que você vai fazer? Aonde você vai guardar esse leite? Os recipientes mais adequados para o armazenamento do leite, eles são os potes de vidro com tampa plástica. Não é indicado tampa de metal, porque ela pode oxidar e pode contaminar o leite. Então, hoje em dia, a gente sempre falava, né, dos potes de café solúvel, mas até esses potes hoje em dia têm se tornado de plástico. Então, existem muitas alternativas fáceis de encontrar na internet para comprar. Tem lugares que próprios para isso, é bastante comum, mas toda vez que tiver um pote com tampa plástica, ele pode ser utilizado. Outra alternativa são aqueles saquinhos próprios para armazenamento de leite, que são vendidos por marcas específicas, normalmente de bomba, de produtos para as mamas. A diferença entre os dois é a seguinte:
os potes de vidro, eles são reutilizáveis, a gente consegue lavá-los e esterilizá-los, e a gente usa várias vezes. Enquanto os saquinhos, eles só podem ser usados uma única vez. Então, você coloca o leite, uma vez que esse leite estiver descongelado, esse saquinho tem que ser jogado fora. Então, existem prós e contras, né, deles. Você não precisa esterilizar o saquinho, ele já vem esterilizado, mas você tem que jogar fora e tem um certo desperdício e tem um custo de ficar comprando novos, enquanto os de vidro não. Então, para você higienizar, o processo de higienização é lavar esses potes com água e sabão, todos os itens que você usar para esse processo de ordenha, incluindo as peças das bombas. Você retira normalmente a etiqueta para não ficar aquela cola, ou, por exemplo, no frasco de café solúvel, existe uma lâmina interna dentro da tampa que é um pouco metálica. Você tem que retirar essa lâmina e ficar só o plástico. Você lava bem todos os itens e depois de lavar, enxaguar, você ferve numa panela de 15 a 20 minutos, deixa com água fervente. Isso vai esterilizar os recipientes. Então, você deixa os potes secarem naturalmente em cima de um pano de prato limpo, é importante isso, e de boca para baixo, emborcados, para a água escorrer, e isso também diminui o risco de contaminação. Uma vez que esses potes estejam limpos e secos, você tampa de volta, você fecha e deixa armazenado para você pegar sempre que for preciso. Você deixa dentro de um pote, por exemplo, de uma frasqueira, com vários potes de vidros já esterilizados para o seu uso diário. Pode passar o slide, por favor. E então, outro parâmetro que é importante a gente saber: qual a validade do leite? A primeira coisa é uma pergunta muito frequente. Pode colocar mais de uma ordenha no mesmo pote? Eu consegui tirar só 20 ml e eu quero completar um pote até 70, por exemplo. Pode sim. Você coloca 20 ml, congela esse leite e daí você faz uma outra ordenha em outro momento e você pode completar esse pote. Só tem que ficar atento com a data. A data que vai valer de validade é a data da primeira ordenha. Vai valer aquele leite mais antigo, tá bom? E tem que tomar cuidado também para não colocar leite até a boca do pote, porque a gente sabe, acho que muitos de nós já tivemos essas experiências com garrafa d'água, a água se expande quando congela e o pote de vidro pode estourar se ele estiver muito cheio. Então, sempre deixar um dedinho sobrando, um dedinho de segurança para permitir que esse leite congelado se expanda. Então, quais são as datas de validade do leite ordenhado? A gente usa aqui no Brasil o protocolo da Anvisa. O protocolo da Anvisa é um protocolo brasileiro e ele é o mesmo protocolo usado para os bancos de leite humano. Então, nesse protocolo, ele é permitido 15 dias do leite no congelador, sendo levada em conta a data da primeira ordenha. Se você complementou, você tem que usar aquela data, ter como parâmetro aquela primeira data, de 15 dias congelado. O leite também é permitido ficar descongelado na geladeira por 12 horas, mas não na porta. Por exemplo, a porta é um lugar quente da geladeira. É importante sempre levar em consideração o local de onde você vai deixar. Por exemplo, na primeira prateleira, lá no fundo, é mais frio. Então, isso permite uma conservação melhor desse leite, ou seja, um menor risco de contaminação. E a gente gosta de usar aqui no Leme como parâmetro 30 minutos em temperatura ambiente, que é mais ou menos aqueles 30 minutos
dentro do processo de ordenha, você está ordenhando e depois você vai colocar esse leite na geladeira. Ou você tirou o leite para ofertar para o bebê e ele ficou ali naquela temperatura ambiente. É bom monitorar esse tempo. A gente coloca 30 minutos porque esse é um tempo recomendado para qualquer alimento aqui no Brasil. A gente tem um país muito grande, com temperaturas diversas e bastante quente. Nós somos um país tropical. Os estudos de contaminação em qualquer alimento dizem que é melhor, depois de 30 minutos, colocar qualquer alimento na geladeira. O feijão que você fez, coloca na geladeira para evitar a contaminação e a disseminação de micro-organismos dentro desse leite. A mesma coisa a gente usa como parâmetro para o leite ordenhado. É claro, existem outros protocolos ao redor do mundo, existem outros protocolos que dão um limite maior de todas essas datas. Mas a gente coloca o protocolo da Anvisa porque ele é importante tanto por questões nacionais de temperatura, mas também porque ele é o protocolo usado nas escolas. Quem for colocar esse leite, quem for levar esse leite para as escolas, os limites aceitados nas instituições de ensino vão ser os do protocolo da Anvisa. Então, a gente reforça sempre isso, que é importante levar em consideração. As pessoas podem procurar esses outros protocolos que falam de prazos maiores, mas de preferência, se quiserem usar em casa, tudo bem, mas para as escolas, para as instituições de saúde, de ensino, é importante levar em consideração o protocolo nacional, tá bom? Que são esses daí, 15 dias no congelador, 12 horas na geladeira e 30 minutos em temperatura ambiente. Tudo bem? Pode passar a slide, por favor. E sobre o armazenamento em casa, para evitar desperdícios, a gente sempre indica, aconselha a pessoa, se quiser fazer pequenos estoques, armazenar o leite em pequenas quantidades, por exemplo, fazer potes com 40 ml, 80 ml, 50 ml. Assim, o cuidador, quem for ficar com a criança, pode ir descongelando de acordo com a necessidade do bebê. A gente não sabe exatamente, principalmente no começo, a gente nunca sabe quanto que o bebê vai tomar. E dá bastante angústia você não ter esse parâmetro, não saber ao certo. É diferente de uma fórmula que você fala 120 ml e pronto. E o bebê toma o que der, né? E porque a gente sabe que o trabalho que dá de todo esse processo de ordenha, desperdiçar o leite que o nosso corpo produziu, também não é uma coisa legal, não é simples você ficar produzindo e armazenando leite, ordenhando. Então, fazer pequenas quantidades pode ser uma boa, porque você faz um teste com o bebê, vê se ele toma tudo, vê se ele quer um pouquinho mais, e assim você vai conseguindo, ao longo das semanas, estabelecer qual é a quantidade ideal. Você consegue descobrir se o seu bebê toma mais leite pela manhã ou pela tarde, por exemplo. Tem bebês que variam, têm necessidades diferentes. Então, quando você também vai armazenar em casa, é bom lembrar que todo leite descongelado e aquecido que o bebê não consumir vai ser descartado. Por isso também a gente fala desses estoques pequenininhos. Se você descongelou o leite e ele for aquecido e o bebê não tomar esse leite, você vai ter que descartar. A chance de contaminação desse leite é alta. Você não pode recongelar, por exemplo. Então, a gente prefere, por exemplo, descongelar um pote de 50 e outro de 50, ao invés... E aí o bebê pode tomar 80, 90, entendeu? Porque vai que o bebê só quer tomar 50. Você não sabe ao certo. Então, pode ser uma estratégia no início até chegar numa quantidade ideal.
E não esqueça de etiquetar, né? Tem pessoas que etiquetam com etiqueta mesmo, coloca a data, tem pessoas que usam fita crepe, tem pessoas que usam aquela caneta de CD, a caneta de CD, quando você passa água, sabão e bucha, ela sai do vidro. Então, são alternativas. Pode passar o slide, por favor. E outra coisa que é importante a gente salientar é que o leite, todos os leites, ele tem variações. A gente está acostumado a ver aquele leite de vaca, da caixinha, homogeneizado, pasteurizado, branquinho, ali, ó, lindo, liso, sem nada, parece uma tintinha. Não é bem assim. Esse leite passou por um processo industrial para deixar ele desse jeito. O leite humano, o leite que o nosso corpo produz, ele pode não se parecer nada com aquele leite. Ainda mais porque o teor de proteínas e gorduras são diferentes de um leite de vaca, por exemplo. Um leite de vaca é adequado para um bezerro. Ele tem necessidade, ele tem nutrientes necessários que um bezerro precisa. O nosso leite tem muita água, por exemplo. O nosso leite tem bastante teor de água e muitas vezes ele pode ser mais ralinho. E a gente pode achar que por isso ele é fraco. E não é. Ele é adequado para os seres humanos, para os bebês. E o leite, ele pode ser branquinho, ele pode ser amarelo ouro, por exemplo, como o colostro. Muitas pessoas nunca viram o próprio colostro, mas o colostro ele é riquíssimo em anticorpos e ele é bastante amarelo. O leite também pode ser mais esverdeado, como essa foto superior mostra um leite mais verdinho. Ele pode ter um tom mais azul claro também. Ele pode ter pintinhas brancas, que são gorduras, às vezes, que se desprenderam ali, se deshomogeneizaram. E o leite também pode ter variações ao longo do dia. De manhã, ele vai ter uma cor, de noite ele vai ter outra, porque ele pode ter mais teor de gordura, mais teor de água. Ele varia, tá bom? Varia também conforme os dias. Se um bebê fica doente, a gente já sabe por estudos que o leite produzido pela mãe daquele bebê que está resfriado vai ter uma quantidade maior de anticorpos para proteger aquele bebê. Então, os leites variam de dia após dia também. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma foto, essa segunda foto aí tem vários vidrinhos. Ela é de uma artista plástica que ela fez de propósito para mostrar mesmo essa variação que a Diana acabou de falar. Então, são várias ordenhas de vários horários diferentes de uma mesma mãe, né? Para mostrar como o leite ele é um alimento vivo, como ele vai mudar de dia para dia, se adaptando às necessidades do bebê. Né? Como a Diana falou, se estiver doente, vai ter mais anticorpos. De manhã, ele tem alguns hormônios que à noite não tem. Dependendo do horário do dia, tem mais gordura, mais água. Então, o leite ele é vivo e por isso a gente fala que não tem igual. Podem falar que a fórmula tá, né, a indústria tenta falar que é superior ao leite materno. A gente já sabe que não é superior e é muito distante exatamente porque não é vivo. A lata tá lá sempre igualzinha. E o leite não. O leite vai estar ali em tempo real, o bebezinho colocando ali a boca no corpo da mãe, o corpo da mãe entende o que aquele bebê precisa e o corpo vai produzir exatamente assim, tá bom? Essa foto ela foi exatamente para mostrar mesmo, tanto que ela tá aí com tampa de metal, tá? Esse aqui é da Verônica, essa foto, ela mostrando aí, ó, um leite né, com poucas horas de diferença. O leite das 22 horas bem mais, né, aparentemente mais amarelinho, o da manhã com talvez mais água aí, tá mais clarinho, tá? Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma calculadora de mamadas que a gente fez, que é um cálculo estimado da capacidade do estômago do bebê. O que a gente ressalta que é só uma estimativa, né? Isso aqui é a capacidade gástrica do seu bebê. Então, no máximo, vai caber isso no estômago do seu bebê. Isso não significa que ele vai aceitar tudo isso.
Por que a gente ressalta bastante? Trazendo aqui esse exemplo, tá? Esse exemplo é real. A gente fez essa calculadora, ela vai considerar pelo peso do bebê e o número de horas que a mãe vai ficar longe, considerando que a mãe vai dar de mamar antes, né, de sair e logo ao voltar. Então, ela calcula aqui um intervalo de 1h30, mais ou menos, para ofertar, tá? E aí, aqui, por exemplo, esse é da minha bebê. Quando eu voltei a trabalhar, ela tinha 7 quilos e eu ficava 6 horas longe dela. Pela calculadora, pela capacidade gástrica, eu precisaria ter deixado para ela 140 ml a cada mamada e 2 mamadas, ou seja, eu teria que deixar um total de 280 ml. A minha bebê, ela aceitava por volta de 40 ml. Então, é uma diferença muito grande. O que a gente ressalta? Às vezes a mãe, né, começou agora, não conseguiu se programar para fazer um bom estoque, aí pensa, não, meu bebê mama bastante, imagina, eu tenho um estoque, sei lá, só consigo deixar aí 50 ml para ele, né, por mamada, e acaba desistindo, acaba resolvendo oferecer fórmula, quando é o que a Jana falou já lá no começo, a gente precisa ir sentindo esse bebê, né? A hora que ele vai, que a gente for se separar, né? A mãe e o bebê, os dois vão sentir bastante. Então, no começo é normal que ele não aceite tão bem, até se adaptar ao cuidador. Então, é interessante a gente deixar potinhos pequenininhos, né? E não desistir de cara, se pela capacidade gástrica, achar que precisaria deixar muito mais do que aquilo. Então, você vai observando o seu bebê, vai observando a sua rotina, o quanto você consegue tirar e pode ficar sossegada, né? Que os bebês, eles nos surpreendem, tá? A minha bebê, ela já tinha 6 meses, então ela já almoçava, já comia frutinha, então por isso até a gente só oferecia uma vez no dia. A Juliana, ela tem uma mesma história aí com essa calculadora, que também dava um volume muito maior, mas a bebê dela estava em aleitamento exclusivo e só mamava, só aceitava 30 ml ali por mamada. Então, realmente, a gente tem que sentir o nosso bebê, tá? Pode passar, por favor. E aí, o que seriam práticas que ajudam na ejeção do leite, né? Como a gente falou lá no começo. Não adianta eu produzir um tantão de leite e estar ali super nervosa na hora de tirar, que não vai sair, não adianta. Uma coisa que acho que a maioria das mães faz né, se for uma ordenha ali com bomba, a mãe coloca a bomba e fica olhando. Ai, meu Deus, será que já está saindo? Será que começou a sair agora? E fica olhando. Cada vez que olha, está ali liberando hormônios que são contrários à ocitocina. E isso vai acabar prejudicando. Então, o que a gente sugere aí para ajudar a otimizar essa ordenha, tá? Fazer uma boa massagem antes da ordenha. Daqui a pouquinho a Simone vai mostrar para vocês direitinho as massagens, tá? Então, faz uma boa massagem, porque você já está mandando ali uma mensagem para o seu cérebro. Olha, daqui a pouquinho eu vou querer que você produza leite. Então, vamos lá, a gente começa com a massagem para estimular. Ter uma foto do bebê, né? Ou alguma roupinha usada dele, que tem um cheirinho dele. Não sei se vocês lembram bem no comecinho, quando o bebê nasce, né? Que a produção tá ali começando, tá bombando, né? Às vezes só da gente ouvir o bebê chorar, ou então só de pensar que já tá chegando a hora de amamentar, a gente já sente ali o leite descendo. Então, isso realmente é ação da ocitocina, né? Então, se você tem uma foto do seu bebê, fica olhando ali para ele, você está mandando mensagens para o seu cérebro, isso vai ajudar na ordenha. Se você estiver em casa, claro, né? Se não for ali a ordenha que você está fazendo na hora do trabalho, se você conseguir tomar um banho relaxante, né? Um banho morninho ali, gostoso, comer alguma comida que você goste, né? A gente sabe aí que tem as várias comidas que as pessoas falam para aumentar a produção de leite. O que a gente costuma falar? Por exemplo, uma que é muito conhecida, a canjica. Adianta uma mulher que não suporta comer canjica, comer porque vai aumentar a produção do leite. Ela está ali se obrigando, está fazendo uma coisa que ela não gosta, não vai valer tanto a pena. É muito melhor você sentar e fazer alguma coisa que você gosta, que você sinta prazer. A chance de você liberar a ocitocina é muito maior, tá? E como a gente, né, já falou, não ficar olhando para ver quanto tirou toda hora. Então, uma dica que a gente dá,
é cobrir o potinho que você está fazendo a ordenha, né? Se for aqueles de plástico, né, próprios para leite materno, colocar uma meia do bebê dá certinho o tamanho. E aí você tampa ali, não consegue ver quando está saindo e relaxa. Coloca uma série, faz alguma coisa para se distrair mesmo e só olha mais para o fim a ordenha, tá bom? Como a gente ressaltou lá no começo, a ordenha é uma prática que precisa de adaptação. O corpo, ele é muito, assim, muito rápido, ele atende a demanda, né? A gente costuma falar aí para começar, se tiver esse tempo disponível, começar com um mês antes, uns 40 dias antes. Mas só para vocês terem uma ideia, como o corpo se adapta rapidamente. Quando eu voltei a trabalhar, por exemplo, como eu trabalhava meio período, então eu ficava 6 horas fora. Eu não tinha condições de armazenar no trabalho. Então, o que eu fazia? Eu ficava de olho ao longo do dia para não engurgitar o peito, né? Ficava sempre fazendo massagem. Toda vez que eu ia ao banheiro, eu fazia massagem para não deixar o leite empedrar. Mas eu não precisava, não chegava a precisar tirar leite. E aí, o que acontecia? No fim de semana, minha bebê mamava normal, livre demanda. Na segunda-feira, o meu peito ainda não estava acostumado, ele estava ali acostumado com a demanda do fim de semana, então ele enchia muito rápido. Segunda era um dia sofrido para mim. Na terça, ele já se adaptava um pouco melhor, já ia melhorando. Até o fim da semana, eu já nem sentia mais. Então, o corpo ele se adapta muito rápido. Por isso que é importante a gente sempre ter na nossa cabeça. Confiar no nosso corpo, confiar no processo, que vai tudo se encaminhando, tá bom? Pode passar agora. Não, pode passar para o próximo, por favor. Isso. A gente pegou aí as imagens do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Esse material é muito legal, tem bastante coisa de amamentação, tá? Lá tem tanto a questão da massagem, que a Simone vai mostrar já para vocês, e tipos de ordenha. Nós temos vários tipos de ordenha, tanto a ordenha manual, como ordenha com bomba, e bombas a gente sabe também tem, né, uma diversidade incrível no mercado aí, tem bomba manual, bomba elétrica, bomba dupla. As pessoas costumam perguntar muito, qual que é a melhor bomba? E a gente não tem essa resposta. Por que a gente não tem essa resposta? Cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo, cada uma vai se adaptar melhor a um tipo de ordenha. Tem gente que vai super bem nas bombas elétricas. Tem gente que se irrita com barulho e aí não consegue tirar tanto, prefere a manual, acha mais prático, tá? O que a gente sugere? Tem gente que prefere a bomba manual, né? Mas o que a gente sugere é que toda mulher aprenda a técnica de ordenha manual. Por quê? Num imprevisto, alguma coisa, a pessoa tem a bomba elétrica, mas chega no trabalho, está sem energia. No imprevisto, é importante a gente saber, né, como funciona, como é a técnica de ordenha, e até mesmo ao longo do dia ali, se não chegou ainda a hora que a mulher vai ordenhar, mas o peito você percebe que está engurgitado, dá para ir ali no banheiro rapidinho e fazer uma ordenha de alívio. Então, é bem importante saber a técnica de ordenha, tá bom? Então, eu vou chamar a Simone para mostrar para vocês. Só vou ressaltar uma coisa antes. A gente só não recomenda aquelas bombas que vendem em farmácia, que são bem simplesinhas, que parecem uma buzina, ou que são do tipo pistão, porque elas, sim, elas machucam muito mais do que tiram leite, tá? Então, esses dois tipos a gente não recomenda. De resto, cada mulher mesmo tem que ir testando aí para ver o que prefere. O que a gente costuma sugerir é, se tiver essa possibilidade, em vez de comprar uma bomba, procurar um lugar para alugar a bomba e ver se a pessoa se adapta, né? Porque tem toda a questão de tamanho, até o tamanho do bocal da bomba. Então, é importante testar mesmo a bomba antes de fazer um grande investimento aí, tá bom? Agora pode passar aí para a Simone mostrar para vocês a massagem e ordenha manual. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês vão fazer a massagem, tá bom? Independente de fazer a retirada com a bomba ou manual, a primeira coisa é a massagem, tá bom? Então, ó, vocês vão pegar a pontinha dos dedos, tá? Movimento circular.
vão fazer bem assim, ó, apalpar, tá bom? Ó. Vocês vão sentir as glândulas, tá? Que são as bolinhas aí. Geralmente, quando o peito já tá cheio, já começa a ficar dolorido, tá? Então, vocês vão aqui, ó. Tem que afundar mesmo os dedinhos, tá? Não pode ser muito de leve, tá? Carinho. Tem que apalpar mesmo, tá? Então, vai fazendo todo ao redor, tá? Circulando aqui, embaixo, é muito importante também. Qual que é o intuito dessa massagem? É amolecer, tá? Então, tem que solidificar esse leite que está lá dentro todo parado. Então, vamos fazendo a massagem aqui, a região da areola é a mais importante, que é como se fosse a portinha de saída do leite. Então, viu que aqui está demasiado, inchado, dolorido, vocês vêm com a pontinha dos dedos, tá? Massageia bem todo ao redor. E aí, vocês vão ver o leite já jorrar. Já vai começar a sair leite ao fazer essa massagem, tá? Então, é muito importante antes de fazer a ordenha ou manual ou na bomba, tá? Também tem uma técnica que se chama shake, vou mostrar aqui para vocês, tá? Só coloca em tela didática, só para ilustrar. Então, as mãos vão estar cheias, fez a massagem. Se tiver muito cheia, a gente usa essa técnica que é balançar, tá? Então, vocês vão na massagem aqui, pode fazer com as duas mãos, e aí vocês vão, ó, balançar, chacoalhar mesmo para homogeneizar esse leite, tá? Então, até as mamas ficarem bem macias, e aí sim, quando vocês acloparem a bomba, ou for fazer a manual, né, que vocês vão pegar aqui 4 dedos embaixo, tá? O dedão aqui, sempre daqui da areola para trás, vai pressionar, tá? Vai apertar e soltar, vai ejetar o leite. E aí não precisa deslizar o dedo, é só segurar bem firme, não tira os dedos do lugar, e aí só pressiona, aperta e solta, aperta e solta. Então a técnica que eu mostrei para vocês da massagem vai ser fundamental, né? Como as meninas falaram, muitas vezes a gente começa a fazer, aperta, não sai leite, já dá desespero. Então essa técnica ela vai ser adquirida com o tempo. Então, a gente vai começar a praticar, fazendo a massagem, e vai ver que dá certo sim, não é difícil, é só praticar. Agora, a gente vai mostrar um vídeo que dá para ilustrar muito bem por dentro da estrutura das mamas, as glândulas, que vocês conseguem visualizar por dentro, por que é importante fazer essa expressão, apertar direitinho e massagear. A gente vai passar o vídeo aqui para vocês. Esse vídeo ele vai mostrar da mesma forma que a Simone mostrou aí. Olha, dá para ver direitinho que a pessoa segura a mão em C, né? O mamilo ali entre os dois dedos, e aí a pessoa vai pressionar para trás e aí apertar um dedo contra o outro, sem deslizar. Um erro muito comum que muita gente faz é ficar deslizando, e aí não vai sair leite mesmo, tá? Aí dá para ver direitinho lá onde o leite está armazenado, e aí a pessoa começa a fazer e aos pouquinhos esse leite vai começar a sair, tá bom? Bom, sobre o local de ordenha do leite, ele é importante levar em consideração e ele precisa ser conversado. Quando você está em casa, você ordenha na sua casa, confortável, às vezes num sofá, numa poltrona, na mesa, num local que você se sinta bem. E quando você vai para o trabalho, esse é um local que precisa ser conversado, de preferência é bom ser um local reservado, onde você possa fazer a ordenha do leite sem contaminações. Idealmente, os lactários, essas salas, elas têm que ter pia, tem que ter uma geladeira, tem que ter uma mesa de apoio e um local para você sentar. A gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas, ou de algumas. Eu, por exemplo, fui uma delas. Eu não tive essa oportunidade, eu acabei fazendo o que não é recomendado por ter muita chance de contaminação, que é ordenhar em banheiros. A gente sabe que isso acontece bastante frequentemente, mas de preferência é bom conversar para nos locais de trabalho, falando sobre um local melhor, porque o banheiro tem muita contaminação.
É importante lembrar também que a amamentação, a manutenção da amamentação, ele é um direito, tanto seu quanto do seu bebê, de amamentar. E isso beneficia toda a sociedade. Então, a gente também pode pensar que se você falar isso no seu trabalho, e antes não existia um lactário, alguma sala que você possa ordenhar, a primeira vez pode ser a primeira vez e você pode estar abrindo caminho para outras mulheres se sentirem à vontade também de pedirem isso. Às vezes, colocar essa demanda, as pessoas não têm muita ideia, mas colocar isso como uma coisa importante pode transformar o futuro desse local de trabalho, por exemplo. Nessa imagem você tem duas poltronas, a pessoa, se tiver mais de uma, se quiser ficar mais confortável, ela puxa a cortininha, tem uma mesa de apoio, tem uma geladeirinha pequena nesse local em que você deixa o leite. Muitas vezes as pessoas acabam também ofertando um espaço da geladeira comum do trabalho para deixar esse leite. Então, também não é o ideal, mas a gente sabe que muitas vezes não acontece ideal. De preferência, deixar num potinho para evitar contaminação de outras coisas, tá bom? Enfim, é importante sempre lembrar, tá? Que o leite precisa ser resfriado e ele precisa de um local com o mínimo de contaminações possíveis, tá bom? Pode passar o slide, por favor. Então, você ordenhou o leite no trabalho e aí você vai transportar esse leite de volta para sua casa. Como que você vai fazer? O leite estava lá na geladeira ou no congelador, porque o leite precisa, preferencialmente, ele precisa ser transportado congelado. Mas a gente sabe, existe aqui uma discussão que é o seguinte, a gente sabe que o leite, muitas vezes, ele acaba não congelando até o fim do expediente, ou você faz uma ordenha à tarde também, e esse leite não vai congelar até o fim do expediente. Existem locais de trabalho, existem lactários específicos que permitem, por exemplo, de a mãe deixar esse leite para o dia seguinte, de deixar esse leite na geladeira. Eu acho que esse seria um caso ideal, por exemplo, de tentar conversar sobre isso, porque até o dia seguinte, esse leite com certeza vai estar congelado. Mas a gente também sabe que esse não é a realidade de muita gente. É o ideal, seria o ideal, mas também não é o que acontece muitas vezes. Então, o leite, uma alternativa que a gente dá se o leite não for congelar, você pode deixar ele no lugar mais frio da geladeira, porque ele pode ficar 12 horas na geladeira, lembra? E você transporta ele para casa dentro dessa bolsa térmica com gelox, com gelo ou gelinhos, aqueles sacolés, gelinho geladinho, bastante para manter aquele leite gelado. E assim que chegar em casa, coloca esse leite no congelador para congelar. Então, são alternativas. Mas é sempre importante lembrar que o leite idealmente tem que ser transportado congelado. Então, se não der, deixa ele na geladeira resfriando no lugar mais frio possível e na hora do transporte sempre transportar em bolsa térmica. E esses gelox de geladeira são bastante bons, porque eles duram por muito tempo, esses gelox de farmácia, desculpa. Eles duram por muito tempo, então são uma ótima maneira de você transportar esse leite, tá bom? Pode passar o slide, por favor. E no fim do dia, quando você chega em casa, a primeira coisa que você vai fazer é retirar o leite da bolsa térmica e colocar esse leite no congelador.
E aí, nesse momento, começa aquela rotina de limpar tudo, né? O vidro que foi usado pelo bebê, ou na escola, ou se o bebê ficou em casa, é hora de, se ele já não tiver sido lavado, é hora de lavar, e também de esterilizar tudo. Esterilizar a bomba que você usou no seu trabalho e que você lavou lá. A bomba, ela pode ser usada no ambiente de trabalho, você pode deixar rapidamente, você pode secá-la com papel, às vezes se você não tem alternativa de deixar sobre um pano limpo, por exemplo. Mas é importante no fim do dia você esterilizar ela para você poder usar de novo, porque sempre sofre contaminação, o papel contamina, todas essas coisas. E ao fim do dia você esteriliza tudo e deixa naquele pano limpo os potes, as peças da bombas já esterilizados e secando até o dia seguinte. E aí você prepara de novo a sua sacolinha do dia seguinte. Coloca já os potes, aqueles que já estavam guardados, lembra que eu falei lá no início? Que já estavam secos e você já tinha separado, eles já estão esterilizados, tampados, bonitinho. É só pegar aqueles secos e colocar na sua bolsa para o dia seguinte. E aí tá tudo pronto para começar de novo. Nesse momento a gente fala também uma coisa: se você tiver alguém para compartilhar essas responsabilidades, por que não essa pessoa não assumir esse papel? Às vezes é o pai, às vezes é uma avó, alguém que você possa ter junto, porque depois de um dia de trabalho, o que a gente mais quer é ficar com o bebê de novo, e o bebê quer amamentar. O que a gente mais quer é se reunir novamente com o bebê. Então, se tiver alguém para compartilhar essas responsabilidades, é importante para a manutenção da amamentação também. Isso é um apoio. Essa é uma forma de apoiar muito bem a amamentação. Por exemplo, fazendo essa rotina de esterilização de tudo no fim do dia e botar para secar num pano limpo. Ajuda bastante. Pode passar o slide, por favor. Então, aqui falando sobre o transporte do leite para oferecer ao bebê, né? A Diana falou do trabalho para a casa, aqui seria da casa para a creche, por exemplo, né? Ou para alguma casa que o bebê vai ficar. Da mesma forma, tá? Tem que ser transportado numa bolsa térmica, com gelox, né? Quanto mais protegido ali com gelox, ou então, como ela já disse, com sacolinhas ali de gelinho, tá? É interessante, se puder colocar uma de cada lado, uma em cima, quanto mais gelinho colocar ali, mais a chance de estar totalmente congelado. Por que a gente reforça isso? Nas creches de São Paulo, se tiver um pouquinho descongelado, eles já não podem aceitar, tá? Então é importante que a gente calcule aí o percurso para que esse leite chegue totalmente congelado. O leite ele tem que estar com o nome completo do bebê, a data da ordenha, lembrando, né, que nas creches de São Paulo é de 15 dias, a data máxima que eles recebem, e a quantidade em ml. Se a pessoa estiver usando um vidro que não seja próprio de leite materno, uma coisa que dá para fazer ali, né, se for o vidro de maionese, de café, a primeira vez que for usar, usa algum recipiente com graduação para ter uma ideia ali de quanto cabe naquele vidro, tá? Mas, da mesma forma, para colocar o nome do bebê, pode ser tanto com a caneta marcador, né, de CD, ou com fita crepe, tá bom? Mas é importante que tenha tudo isso para, principalmente na creche, para que não seja confundido o leite, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre como ofertar esse leite para o bebê de forma segura. Por que a gente acha muito importante essa aula e a gente pede para que vocês tragam a rede de apoio, a pessoa que vai ficar com o bebê? Porque às vezes a mãe está lá, estudou, sabe a importância do leite materno, sabe como é o melhor para o bebê dela, ela fazer isso, né? Ter todo esse trabalho que a gente tem de ordenhar, de fazer a limpeza dos potes, tudo certinho. E aí a pessoa que vai ficar com leite não aceita, ou não acha que é importante, acha que é frescura.
já quer dar fórmula na mamadeira. Então, a gente fala para vocês chamarem para que essa pessoa consiga entender o porquê é importante seguir, né? Isso que a gente está falando aqui, de manter a amamentação mesmo com a mãe ficando distante do bebê. A gente vai falar bastante sobre a confusão de bicos, né? Acho que vocês já ouviram falar aí, que é a questão do quanto a chupeta e a mamadeira prejudicam a amamentação, porque elas mudam a pega do bebê, e aí vai prejudicando a produção de leite da mãe em cascata, né? E não só isso, mas também a gente apresenta aí uma série de complicações para a saúde do bebê com o uso de bicos artificiais. Então, se vocês puderem trazer a rede de apoio, é bastante importante, tá bom? Agora a gente vai colocar um vídeo que é como se fosse um resuminho disso tudo que a gente falou aqui na aula, tá? E aí depois a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Pode colocar o vídeo, por favor. Ordenhar o leite para deixar para o seu bebê pode ser trabalhoso, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. A primeira parte é conseguir um recipiente para armazenar. Você pode usar vidros com tampa plástica. Pode ser qualquer um, desde que possa ser esterilizado. Também tem aquele saquinho de armazenamento de leite, mas lembre-se que aquele não pode ser reutilizado. Se você tiver um pote de plástico, daqueles próprios para armazenamento de leite, também serve. Para esterilizar os seus recipientes, tire todas as etiquetas e papéis dos frascos e deixe ferver por 15 minutos. Depois, deixe secar virado para baixo em cima de um pano limpo. Guarde os vidros esterilizados dentro de um pote com tampa. Quando for ordenhar, pega um dos seus recipientes ou um copo que também foi esterilizado, lave bem as mãos e os antebraços, prende o cabelo e lave os seios com água e sabão. Aí, antes de ordenhar, faça uma massagem nas mamas. Então, você coloca as mãos em C e apoia os dedos em volta da areola e pressiona para trás, até sentir uma bolinha nos seios. Pressione os dedos sem se machucar e veja começar a sair leite. Se for a primeira vez, experimente apertar o seio de formas variadas até achar um jeito que faz o leite sair. Vai dar certo! Lembre-se de desprezar o primeiro jato de leite para evitar contaminação. Guarde esse leite no recipiente esterilizado e coloque o nome completo do bebê e a data da primeira ordenha no vidro e na tampa de forma legível. Tem algumas informações importantes que precisamos reforçar. A validade do leite materno, de acordo com a Anvisa, é de 15 dias no freezer e 12 horas na geladeira. Se você quiser completar o pote com leite ordenhado com um pouco mais de leite em outro momento, pode, mas considere que a validade conta a partir da data da primeira ordenha. Alguns protocolos municipais determinam que o leite seja entregue na creche completamente congelado. Verifique as regras do seu município e procure transportar o leite dentro de uma sacola térmica com gelo. Você pode comprar aqueles gelos artificiais nas farmácias ou você pode fazer o seu próprio gelo com saquinho de geladinho, sabe? Outra informação importante: cada recipiente descongelado serve para uma única mamada. Então, se seu bebê fizer mais de uma mamada durante o dia na creche, você precisa entregar um recipiente para cada mamada. Uma dica: não enche o vidro até a boca para ele não quebrar no congelador. É isso, boas mamadas! Ótimo, esse foi o vídeo de resumo dessa aula toda, né, da parte de ordenha. Como a Débora falou, a aula que vem é a segunda parte, é como oferecer esse leite, quais as alternativas a se oferecer o leite de forma segura, de forma a proteger a amamentação. Pode passar, por favor? A gente quer agradecer a todos. A gente vai agora passar para as perguntas, como a Débora falou. A gente também, eu queria lembrar só aqui, que a gente oferece um grupo de apoio para quem tiver dúvidas, quem for passar por esse processo mais para frente, e a gente vai deixar o link no chat do YouTube para quem quiser participar desse grupo, entrar nesse grupo, e a gente está ali para responder essas perguntas também quando cada uma for passar por esse processo, tá bom? Agora vamos para as perguntas. Obrigada a todos pela participação. Obrigada. Olá, eu vou começar a fazer as perguntas, tá? Então aí eu vou direcionando para
da forma que a gente vai vendo aqui. Agradeço todo mundo que fez as perguntas lá no chat do YouTube. Podem colocar ainda, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida. A primeira pergunta que está aparecendo aqui para mim, né? A creche pede para mandar 3 potes de 180 ml todo dia, não é exagero? Então, Débora, você quer responder? Isso é como a gente falou, tá? Provavelmente a creche está aí se baseando, né, na capacidade gástrica do bebê, no que eles estão acostumados a ver, principalmente os bebês que tomam fórmula, né? Isso é uma coisa que você pode conversar, né? Falar, olha, meu bebê não aceita tudo isso de uma vez, se você achar que ele realmente não aceita, né? Ou então no começo mesmo, falar, não, ele só toma um pouquinho, e aí ao longo dos dias, se você perceber que ele está aceitando ou que você está conseguindo tirar mais, aí tudo bem mandar. Mas vale a pena conversar que não é uma regra que ele vai aceitar tudo isso, tá? Se você não consegue tirar aí, não precisa falar, não vou fazer então, porque eu não vou ter 180 ml para mandar 3 vezes, tá? Aí conversa direitinho lá na creche. Se alguém quiser complementar. Posso complementar? Fazendo um adendo só em relação a 3 vezes de 180, não só em relação à quantidade por pote, mas dependendo da idade do bebê e dependendo se ele já come bem, às vezes bebês de 1 ano tomam leite 1 vez por dia. Então, isso vai variar de acordo com a idade do bebê. E a produção de leite materno, quando o bebê já tem mais de 1 ano, por exemplo, ela dá uma diminuída, ela pode diminuir. E pode ser que a mãe não consiga tirar 3 vezes de 180 por dia. E ela vai se sentir frustrada, porque não consegue chegar a essa quantidade. E vai ficando aflita, porque não consegue cumprir aquilo que a escola estabeleceu, sendo que às vezes isso não é necessário. Normalmente bebês menores, de meses, tomam mais quantidades. Conforme eles vão crescendo e vão se alimentando com comida, depois da introdução alimentar, o número de mamadas começa a diminuir ao longo do dia. Então, é por isso que precisa de ajuste. Isso vai depender da idade do bebê. Então, falar bem estabelecido 3 potes de 180 pode ser uma regra, pode ser uma rigidez assim que não é muito, não cabe muito. Acho que uma coisa que dá para a gente pensar é que tanto no trabalho quanto na escola nós não temos uma cultura de amamentação, né? Acho que essa é a grande importância aí que a gente vê com o nosso trabalho no Leme. As pessoas não estão acostumadas a receber leite materno, né? E no trabalho as pessoas não estão acostumadas com a mãe ordenhando. Então, a gente vai aos pouquinhos, cada uma que for fazendo, aos poucos a cultura vai se modificando e aí a gente vai trazer benefícios aí para frente, né, para as futuras gerações aí. Perfeito. Foi a Isabel que perguntou essa. Foi a Priscila que perguntou essa. Aí tem uma pergunta sobre ordenha. Alguma dica de como aumentar a produção de leite? Acho que Simone pode responder. Sim. O que a gente faz para tentar aumentar é fazer mais ordenhas, né? Então, estimular. Então, uma mãe que vai ficar muitas horas longe do bebê, o ideal é que faça mais frequentemente. Porque, como a Diana falou, o organismo, né, ele vai se acostumar. Então, ele vai se adequar à demanda do bebê. Então, se cai a demanda das mamadas, automaticamente vai diminuir um pouquinho, sim. Então, preciso fazer com mais frequências, estimular em horários, procurar fazer a cada 3 horas. É importante para estimular e também se manter calma. A gente sabe aí da participação dos hormônios, né? É fundamental. Então, se a mãe tem essa atenção, vai ficar muito preocupada, automaticamente inibe e não consegue produzir tanto leite. Então, é super importante e a dica que a gente pode deixar é essa, fazer com mais frequência. Posso só acrescentar? Claro.
para liberar, né, a ocitocina, que é, o hormônio da ejeção do leite, tem algumas estratégias que às vezes funcionam, sabe? Você lembrar do bebê, você levar uma roupinha com o cheirinho do bebê na hora que você for ordenhar, você olhar fotos do bebê. Parece que não, mas essas estratégias funcionam bem. E essa coisa de você aumentar o número de ordenhas, às vezes você não consegue inserir uma quantidade muito grande de ordenhas no seu dia a dia. Mas se você faz isso por 1 ou 2 semanas, como se estivesse, sabe, simulando um pico mesmo do bebê, também funciona, tá? Então, se não for possível inserir mais ordenhas no dia a dia, faça isso por pelo menos um período constante, né? Toda vez que você vê que deu uma quedinha na produção, você faz isso por 1 ou 2 semanas, você insere mais uma ordenha no seu dia, que já ajuda bastante a aumentar a ordenha. Bom, vamos para a próxima. Eu vou juntar um pouquinho, porque foi a mesma pessoa que perguntou, a Luciana. Ela falou que tem dúvidas sobre marca de coletor, né? Ela citou alguns, como o Leshno e Dona Margarida. E sobre bomba elétrica, né? Acha válido comprar o coletor para a fase inicial? Acho que não usamos bomba quando começamos a amamentar. Quando usar a bomba e quando usar o coletor? E aí ela aproveita e também faz a pergunta sobre esterilizar naquele suporte para micro-ondas, ou melhor, sempre na água quente. Diana, quer responder essa? Se você quiser, eu posso repetir. Tá bom, Ju. Olha, eu particularmente amo o coletor. Eu sou fã do coletor, eu acho que ele é muito útil, principalmente no início da amamentação mesmo, porque ele não é uma bomba. O coletor, ele não é uma bomba, ele é um coletor de leite. Você insere, você pode colocar ele no mesmo momento que o seu bebê está amamentando, o seu bebê pequeno está amamentando, porque o reflexo de ejeção do leite, ele acontece simultaneamente nas duas mamas. Ele não vai acontecer só na mama que o bebê está amamentando. É por isso que tem muitas mulheres que sentem o leite vazar. O leite vazar na outra mama. Algumas não sentem, e tudo bem também. Isso é a diferença dos corpos. Mas para mulheres que têm que o leite vaza do outro lado, o coletor ele é muito bom para você deixar ele acoplado na mama enquanto o bebê está mamando, e aquela ejeção de leite que está fazendo sair aquelas gotinhas, você está coletando aquele leite que iria ser desperdiçado. Ao mesmo tempo, uma mama de início de amamentação, ela costuma ficar bastante engurgitada, com leite bastante empedrado. Então, o que é bom fazer quando você está com leite empedrado? Como a Simone mostrou, você tem que fazer massagem, você tem que fazer uma ordenha de alívio para deixar a região da areola macia, para o bebê conseguir acoplar e fazer uma pega profunda. Nesse momento, quando você usa o coletor de leite na mama em que o bebê não está mamando, o que ele está fazendo? Ele já está fazendo essa ordenha de alívio, ele já está amaciando para você aquela mama, ele está te ajudando com aquele engurgitamento. Então, quando você passar o bebê para a mama que foi colocado o coletor nela, ela já vai estar mais macia. E às vezes, muitas mulheres não sentem necessidade de precisar massagear ou massagear tanto quando foi usado esse coletor. Ele não é uma bomba, ele coleta, então é diferente a função, entendeu? Ele tem mais essa função de coletar o leite que está saindo da mama. Pessoas que usam ele com muito vácuo, quando você aperta o coletor e acopla na mama, ele cria muito vácuo, ele é capaz de criar uma força de sucção, que ele é só uma força. A bomba é uma força de sucção constante. E então é essa diferença. Em relação a usar a bomba, eu acho que varia de pessoa para pessoa quando começar a usar. Muitas, como foi o meu próprio caso, eu comecei a usar só quando eu comecei a fazer o estoque de leite, mas existem mulheres que precisam, por exemplo, querem aumentar a produção de leite no início, às vezes por algum
alguma questão nas mamas que não tem uma produção alta e querem aumentar um pouco, enfim, e usam a bomba no início, ou, por exemplo, para fazer ordenha de alívio, você pode usar a bomba em casa para fazer uma ordenha e extrair aquele leite excedente para deixar as mamas sem empedrar. Então, quando começar a utilizar a bomba, eu acho que vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam de usar muito em casa a bomba manual, porque ela é mais prática, mais simples, enquanto no trabalho, por exemplo, prefere usar a bomba elétrica. É uma questão de preferência. Era isso, Ju? Eu deixei passar alguma coisa? Não, era isso mesmo, só que aí tem a pergunta também sobre o esterilizador naquele suporte para micro-ondas, ou melhor, sempre na água quente. Eu prefiro usar água quente. Eu acho mais adequado e mais seguro usar a água. Eu tenho mais certeza de que está esterilizado do que o suporte de micro-ondas, embora eu já tenha visto pessoas usando sim esse suporte. Agora, eu prefiro que a Juliana, que é nutricionista, fale sobre isso. É importante falar que, na verdade, o esterilizador de micro-ondas ele não tem comprovação. Acho que a Chica também pode falar um pouco, se ela quiser. Ele não tem comprovação. Então, a gente tem ali a certeza, né, que quando você deixa a panela com água, no momento que tiver, coloca os vidros, né, cobrindo totalmente. No momento que começar a ferver, você contar de 15 a 20 minutos. Essa é a certeza que a gente tem. E o esterilizador de micro-ondas, ele não tem comprovação científica. Então, por isso que a gente não tem como fazer essa recomendação. Alguém mais quer falar? Eu não tenho comentário sobre esterilizador, gente, eu não sei. Eu só vou fazer aquela minha propaganda de sempre da ordenha manual, tá? Porque tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta à ordenha manual, tá? Não é uma coisa que funciona para todo mundo, mas tem gente que se adapta super bem à ordenha manual. Eu digo isso porque eu fui uma dessas pessoas. Eu tinha muita facilidade de ordenhava 100 ml em menos de 10 minutos, e eu não tenho peito grande, nada disso, assim, tinha facilidade mesmo de ordenhar, e é uma coisa que está sempre disponível, né, você não depende de um equipamento que é fora de você pode fazer a qualquer momento, é muito mais fácil você lavar a mão, higienizar os seios e ordenhar com a mão. Então eu acho que é sempre válido saber ordenhar com a mão, sabe, aprender a ordenhar com a mão, experimentar para saber como ordenhar com a mão, caso você precise, porque é uma ferramenta muito útil, né? E também acho importante dizer que você não precisa ter uma bomba para manter um ritmo de ordenha. Ajuda, mas se você não tiver uma bomba também dá para fazer. Eu lembro de um relato que até de... Oi, Ju, desculpa. Não só não ter uma bomba, mas às vezes a pessoa não vai ter onde ordenhar no trabalho, por exemplo, uma coisa que a gente não falou que é importante reforçar. Se você não tem jeito, já conversou, não vai ter a possibilidade de fazer uma rotina de ordenha no seu trabalho, pensa aí alguns horários de manhã ou quando você voltar para você, né, conseguir fazer esse seu estoque só em casa e ao longo do dia você só fica ali de olho para não deixar o peito engurgitar, né? Mas também é uma possibilidade, né? Pensando aí que a gente não conhece todas as realidades de trabalho. Eu gosto de lembrar de um relato, até de uma associada nossa, que é a Juliana, que ela fala que ela tinha pouco tempo para ordenhar e ela fazia no horário que ela tinha, ela colocava a bomba em um e ela fazia manual no outro seio. Então, um peito era bomba, o outro peito era manual. E ela conseguia, por prática, por rotina, ela conseguia retirar maior quantidade no manual do que na bomba. Então, por isso que a gente sempre ressalta, saiba fazer ordenha manual e cada um vai se adaptar da melhor forma. Tem algumas perguntas que eu vou reunir, que é a mesma pessoa que ela está um pouco com dificuldade, com dor na amamentação. Então, queria ver se a Simone pode começar respondendo e depois, se alguém quiser complementar. Tá? Ela relatou assim, bebê que se agoniza no peito na mamada, que pode ser batendo perninha. Mama dolorida ao toque,
bico sensível pode ser princípio de mastite, o que pode ser? E aí ela relata também que com bomba elétrica é bem dolorida. E é normal doer? Pode falar, Ci. Então, doer não é normal. Se está doendo, alguma coisa está acontecendo. Dói assim, quando está empedrado, né? Se está com um pouco de dificuldade, pode doer. Então, tem que observar. O ideal seria procurar ajuda, né? Porque cada caso é um caso, então precisa avaliar. Tá bom? Então, assim, o bebê está incomodado também, tem que fazer avaliação. O ideal é procurar um profissional. Posso falar, comentar uma coisa? Em relação à bomba elétrica doer, eu já ouvi bastante relato de algumas pessoas que sentem sim incômodo com a bomba, e é aquela coisa que a gente falou, nenhuma bomba é perfeita para todas as pessoas ao mesmo tempo. Às vezes, essa dor pode ser decorrente do tipo de bomba. Às vezes, experimentar outros modelos ou fazer a ordenha manual pode ser uma alternativa para que essa dor não aconteça se for o caso da bomba elétrica. A gente dá a alternativa de aluguel de bomba. Aluguel de bomba é bem legal para quem puder fazer, porque você consegue experimentar por uma semana, por exemplo, vários tipos de bombas diferentes. E também tentar fazer a manual, que nem a gente falou agora, porque pode ser uma alternativa, pode ser a alternativa que funcione para você. Agora, uma coisa que eu quero falar também é que às vezes o tamanho do bocal não está adequado. Muitas poucas pessoas falam disso, mas às vezes a bomba ela vem num tamanho padrão e às vezes os mamilos eles não encaixam perfeitamente naquele tamanho padrão. Existem mamilos mais largos, existem mamilos mais estreitos. Por isso que existem bombas, algumas marcas que oferecem flanges, que chamam, em inglês é flanges, que são alternativas de tamanho para aumentar ou diminuir o tamanho interno. Você coloca como se fosse uma camadinha de silicone dentro do bocal, ou são bocais mais largos também, ou são bocais menores, para você fazer de acordo com o mamilo. O mamilo ele não pode ficar dentro daquela bomba, ele não pode ficar sobrando muito espaço, assim, ele tá lá solto completamente. Essa bomba não vai ser tão eficiente. Essa sucção não vai funcionar tão bem. Ao mesmo tempo que o mamilo também não pode ficar raspando na lateral daquele bocal, do funilzinho. Esse mamilo pode criar um atrito e pode se machucar ali, entendeu? Então, isso também pode ser uma coisa levada em consideração, talvez por ser essa causa da dor. Eu tô só falando isso porque às vezes as pessoas não sabem, pode ser, por exemplo, uma das coisas. E como a Simone falou, o bebê que está incomodado com alguma coisa, às vezes pode ser o posicionamento, às vezes pode ser alguma alteração que ele tem orofacial, verificar os freios. Existem muitas causas que podem fazer um bebê se incomodar. E essa causa precisa ser descoberta. Então, como a Simone falou, o ideal, em casos específicos como esse, é procurar ajuda. Uma consultora de amamentação é a melhor pessoa nesse momento para conseguir ter um olho ali e entender o que está acontecendo. É um caso individual. Se a pessoa Posso só acrescentar uma coisa? Uma consultora também. Desculpa, Chica, tem a questão dos bancos de leite, né? O banco de leite ele não só serve para doação do leite materno, mas eles também auxiliam as mães que vão procurar ajuda com a amamentação, tá? Eu ia falar o mesmo que a Débora. Os bancos de leite humano são um programa sensacional, tá? Do SUS, e que oferece justamente o serviço de consultoria de amamentação gratuito. Não tem em qualquer lugar, tá? Banco de leite humano não é uma coisa que você encontra, então depende de onde a pessoa tá, ela não vai ter acesso a um banco de leite humano, mas procura por rede BLH, que você vai ver os endereços de todos os bancos. Procurar por um pediatra que entende de aleitamento também é uma forma de conseguir entender
qual que é a questão. E lembrando também que chupetas e mamadeiras causam a confusão de bico, tá? Que pode ser também um motivo desse incômodo do bebê. Às vezes, a presença de uma chupeta, de uma mamadeira, pode provocar esse bebê agitado no peito, que rejeita, que se joga para trás, tá? Então, atenção para isso. Eu ia falar a mesma coisa sobre o banco de leite humano, porque é importante a gente falar que tem esse atendimento gratuito, né? E procurar mesmo individualmente, porque você acabou colocando em 3, né, momentos, que a dor ela está em vários momentos, então isso não é normal. Não dá para a gente falar, sente dor e continue, tá? Então procure realmente ajuda. E aí, se quiser entrar no grupo de apoio do WhatsApp, que a gente está colocando o link lá, também a gente pode auxiliar um pouquinho mais, mas é bem ver bem individualmente isso, tá? Tem uma pergunta acho que provavelmente de uma gestante, né, que poderia passar uma lista de enxoval para amamentação, só o que vale a pena mesmo ter. Quem quer falar? Levanta a mãozinha aí, pode falar. Posso responder, se ninguém quiser. Pode falar, Chico. Eu acho que o enxoval básico de amamentação é informação, né? Porque, infelizmente, é uma coisa que nem sempre chega para as gestantes, é a informação sobre a amamentação. Então, assim, o que realmente você precisa é de informação. Agora, sobre equipamentos, coisas que são necessárias para amamentação, olha, difícil, assim, porque geralmente são demandas que vão se criando, né? Então, se você precisa ordenhar com muita frequência, talvez seja legal você, mais para frente, adquirir uma bomba, daí ter os potinhos para armazenamento. Assim, eu acho que a única coisa que eu realmente usei muito, assim, para amamentação foi uma almofada de amamentação. Eu lembro quando comprei uma almofada de amamentação e foi, que delícia, mas foi o único equipamento que eu diria que foi super importante para amamentação. Todo o resto não tem nenhuma necessidade. Inclusive poltronas de amamentação, não é necessário. Na verdade, a grande maioria das coisas que as pessoas recomendam, elas acabam prejudicando, né? Por exemplo, a concha é uma coisa que a gente não recomenda, porque ela pode causar edema no peito, ela vai abafar ali o seio, pode causar candidíase, mastite. Então, pomada é uma coisa também que a gente não recomenda. Então, dessas listas de enxoval de lojas, na verdade, tudo que eles falam que é para amamentação, você corta, porque eles, na verdade, atrapalham a amamentação. Uma coisa que a Chica não falou, além, né, de almofada que pode ajudar muito, sling é uma coisa que costuma ajudar muito, porque um bebê, né, ali no comecinho da vida, é um bebê que vai querer muito colo, muito contato, e aí se a mãe não tem ali uma ajuda, né, para se alimentar, para fazer as atividades do dia a dia, um sling pode ajudar bastante. Mas, no geral, itens de enxoval não são necessários, é mais a informação mesmo. Eu, complementando aqui, eu ia falar que exatamente isso, né, das coisas que não são necessárias. Muitas vezes as pessoas ganham concha e tem concha dura, tem a concha mole, aí você fica a concha rígida, né, e a concha macia. Você fica, qual a diferença das duas? Uma é para gestação, a outra é para o pós-parto e tipo nenhuma das duas, na verdade, são funcionais. Elas podem sim trazer bastante fungos e edemas, inchaço nas mamas e podem causar bastante dor. Que nem a Débora falou. Eu ia falar em relação à almofada, que sim, ela pode salvar para muita gente, mas para outras ela também pode ser um pesadelo. Eu fui uma das que não usei almofada de amamentação, nem poltrona, mas eu me forrava de travesseiros. Eu tinha uma cama com muitos travesseiros disponíveis e eu me adequava conforme a posição que eu estava. Eu colocava debaixo do cotovelo para apoiar e para mim isso era suficiente. Eu tentava usar a almofada de amamentação e era horrível. Então, isso também é um item que vai variar de pessoa para pessoa, né? A bomba vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que vai querer, tem gente que não vai querer no início. Para trabalhar, pode ser necessário quando voltar a trabalhar, mas também pode não ser, como a Chica falou.
pode ser uma ordenha manual, então vale testar. Talvez uma coisa muito útil são aquelas fraldinhas de pano, extremamente úteis na amamentação, elas são pau para toda a obra, inclusive não só para limpar o bebê, mas para colocar como apoio no seio, seios grandes, você pode fazer um rolinho e colocar embaixo para apoiar esse seio, você pode fazer uma rosquinha para proteger aquele mamilo que está um pouco assadinho. Essas fraldinhas de pano são muito boas, ter muita quantidade, frequentes em casa. Tem gente que gosta muito, eu gosto de falar do coletor de leite, para o início da amamentação, mas ele não é necessário, não é uma coisa necessária. Mas eu acho que ele é um recurso que pode ajudar, mas não é uma coisa que precisa para ter amamentação. Eu acho que, como a Chica falou, a informação é o mais importante e o apoio, a rede de apoio que você vai ter, que saiba também, que vá te apoiar, que entenda que a amamentação é importante, para mim esse é o mais importante, sabe? A amamentação, ela consegue se estender uma vez que aquela mãe tem uma rede de apoio que está acolhendo ela e que apoia nas suas decisões. Ótimo. Como todo mundo falou, a informação, trazer a rede de apoio aí para a próxima aula, que a gente vai falar muito, que não precisa comprar chupeta, não precisa comprar mamadeira, não tem bico de mamadeira que seja melhor, por causa que a gente, ou para oferecer o leite materno ordenhado, a gente usa outras coisas, como copinho, como colher dosadora, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula, tá, gente? Então é importante falar. Eu vou aqui me encaminhando, a gente vai mais 10 minutinhos, tá, gente? A pergunta é um pouco sobre transporte e descongelamento, então vou fazer congelamento, vou fazer junto. Como transportar o leite sempre congelado? Acho que a Diana já pode responder, mas eu só vou juntar aqui uma. Se a esterilização no forno é segura, né, desses potes, e esse transporte do leite se é sempre congelado. Pode falar, Di. Idealmente, o leite tem que ser transportado congelado, sim. Para a escola, isso é absoluto. As escolas, principalmente, a gente tem muita experiência aqui com as 6 públicas de São Paulo, e elas vão só aceitar o leite congelado. Agora, falando do transporte do trabalho para casa, idealmente você tem que transportar o leite congelado. A gente sabe que isso também não é uma realidade da maioria das pessoas, por isso que eu falei de 2 alternativas. A primeira é você combinar no local de trabalho de deixar aquele leite que você tirou e que não vai ser congelado, e deixar aquele leite pro dia seguinte, para ele congelar. E aí você vai levar um pote a mais no dia seguinte. Às vezes isso não é possível. Então, o que a gente fala também é de manter o leite resfriado no lugar mais frio da geladeira, mas que ele não comece a ficar naquele processo de congelamento e não congelamento, meio a meio, e que ele vai acabar descongelando. Mantenha ele resfriado e transporte para casa ele bem resfriado, e assim que chegar em casa, congela. Porque o leite, ele é dentro daquelas validades, você pode manter o leite em geladeira por 12 horas, no local bem resfriado, ali na primeira prateleira, no fundo, ou mesmo, era o caso de um trabalho que eu tinha, que a geladeira era tão usada que o congelador não congelava. Eu deixava o leite o dia inteiro lá e o congelador mantinha o meu leite frio, mas ele não congelava. Então eu deixava o leite no congelador, mas no fim do dia ele estava líquido, e eu levava para casa ele, e aí em casa eu congelava. Então essa é uma alternativa, porque a gente sabe que a realidade de todo mundo não é igual, mas idealmente, sim, o mundo ideal, a gente quer transporte de leite congelado
ele é melhor, ele é mais seguro para evitar contaminações. Esqueci a segunda pergunta. Não, eu só vou complementar um pouquinho, porque tem algumas pessoas que não têm acesso à geladeira também. Então, na bolsa térmica, com gelox, com gelinhos também, é a possibilidade, tá, gente? A gente fala o que é o ideal, mas realmente a gente tem que ver que existem inúmeras, né? Inúmeras realidades aí. Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Foi bom você ter voltado, porque a pergunta era assim: descongelar o leite sempre em banho-maria ou pode deixar descongelar de forma natural? Aí, esse natural, você fala sobre geladeira e temperatura ambiente. E aí perguntaram sobre esterilização no forno, se é segura, esterilização dos vidros. Sobre o descongelamento, esse é tema da aula 2, do sábado que vem, mas eu vou dar uma faladinha bem rápida. Existem sim esses dois modos de descongelar, ou em banho-maria desligado, nunca com o fogo ligado, porque o calor, o aquecimento do leite faz ele começar a perder um pouco as propriedades nutricionais dele. Não vai deixar o leite, ele não vai funcionar para nada. Não, não é isso. Qualquer alimento que você aquece vai perder um pouco. Isso é normal. É diferente de um alimento cru, mas qualquer alimento. E então, banho-maria desligado, só com a água aquecida e você gira. E a outra possibilidade é deixar ele descongelando na geladeira. Você desce do congelador para a geladeira ao longo do dia. Essa alternativa funciona mais para quem fica em casa. Para quem tem babá, por exemplo, vai trabalhar e o bebê ou a avó ou alguém da família vai cuidar do bebê. Essa é uma alternativa. Mas locais como as escolas vão fazer o descongelamento de pote por pote em banho-maria desligado. Mas a gente vai explicar melhor isso na aula 2, bem direitinho, tá bom? Passando por várias alternativas. Sobre o esterilização em forno, eu não sei dizer, então eu prefiro não me comprometer aqui. Eu só acho que a esterilização no forno, por exemplo, vai derreter, pode derreter uma tampa de plástico, talvez. Porque você precisa esterilizar as tampas também. Você precisa esterilizar os itens das bombas, que às vezes são de silicone. Eu acredito que a esterilização em água fervente seja o mais adequado. É isso mesmo, né? Então, esterilização em água fervente, tá, gente? Essa é a mais indicada. Em forno, a gente não consegue saber ali temperatura, tempo de exposição e tudo mais. Sobre a possibilidade de armazenar o leite materno ordenhado em recipiente que já contém o leite de ordenho anterior, vale para o leite materno ordenhado já congelado. É isso mesmo, gente. O leite, você tirou uma porção, congelou, aí você tirou mais uma quantidade de leite, você pode colocar em cima do leite que já está congelado, tá? E congelar novamente. Só tem que manter a validade do primeiro leite, tá? Então, mantém essa validade do primeiro. Vou comentar, né, que falaram sobre aquela quantidade de leite para a creche, né? A Mirella escreveu: esse pedido da creche força um desmame precoce, mas como fazer frente a isso? Existe alguma secretaria, algum órgão que pode apoiar as mães? Então, eu já vou responder, porque sendo aqui no município de São Paulo, a gente mesmo fez um post essa semana, que tem a Coordenadoria de Alimentação Escolar, que é o CODAI, eles recebem e-mail referente a isso, né? Quando a gente fala de Prefeitura de São Paulo, a gente tem essa condição de poder falar sobre isso, e qualquer reclamação que tem, às vezes não só essa questão de quantidade, mas qualquer outra coisa que vocês precisem falar, algum local que fala que não recebe o leite, ou tem alguma outra dificuldade, tá? Então, tem lá o e-mail sobre o SEI Amigo do Peito, a gente pode direcionar para vocês aí no chat do YouTube, mas vocês podem olhar lá no nosso Instagram também, que a gente fez um post sobre isso essa semana. Se for uma escola particular ou qualquer outro lugar, eles não têm a obrigação de receber, né? Mas o que a gente sempre fala é que vale a conversa, né? Você pode estar abrindo o caminho para outras mães que queiram amamentar.
Então, é importante, assim, se você chegar numa escola e você gostou de toda uma estrutura e você achar que vale a pena fazer essa conversa, falar sobre a oferta do leite materno, tanto quanto nos utensílios que a gente vai falar semana que vem, de não oferecer nos bicos artificiais, tá? Vale a pena essa conversa porque você pode estar abrindo caminho aí para outras pessoas também. Conheço vários relatos de pessoas que falam, eu sou a única que leva o leite materno para a escola. Mas é legal que daí você ensinou algumas pessoas a fazer essa oferta e isso pode abrir porta para outras pessoas, tá? Tem bastante pergunta aqui ainda, mas eu vou só ir fechando para a gente poder finalizar. Vou juntar algumas, tá? Se pode usar álcool para esterilizar a bomba, pode substituir o pano pelo papel toalha para deixar os potes secando após esterilização. Diana, quer responder? Em relação ao álcool, já ouvi sim pessoas falando de usar o álcool. Eu ainda prefiro a esterilização na água fervente. Deixar lá 15, 20 minutos. Mas se alguém quiser complementar, porque isso é uma opinião minha, eu acho mais seguro. Eu acho a maneira mais segura de descontaminar. Então, se vocês quiserem complementar em relação a isso, por favor, porque eu vou manter essa opinião. Esqueci a segunda pergunta, Ju. O que era? Papel toalha ou pano, pode ser sim, tá? Pode ser o papel toalha também embaixo para secagem, né? Sim, só uma coisa. Idealmente, para secar em casa, você deixa ele secar naturalmente, os potes virados para baixo, escorrendo, e o pano ou papel toalha limpo vai absorvendo essa água. No trabalho, por exemplo, para secar a bomba, às vezes a gente não tem muita alternativa. Tem lugares que você vai deixar a bomba ali escorrendo, não tem contaminação, não tem muita contaminação, ok, mas tem lugares que você não vai conseguir. Então, eu, por exemplo, para as peças da bomba durante o dia, eu usava papel toalha para secar as peças da bomba e guardava num potinho específico que eu levava para as peças laváveis da bomba. Então, ficava fechadinho num potinho. E aí, no fim do dia, esterilizava tudo. Então, tudo bem usar um papel toalha para secar por dentro, mas para os potes esterilizados que vão ficar limpinhos, é melhor deixar escorrer naturalmente, não passar nada por dentro, nem o pano, deixar ele secar escorrendo a água. E a bomba só passa o papel porque depois você vai esterilizar. Ok. Vou falar aqui rapidinho mais algumas, né? Que comentaram se tem alguma preparação para bico, se passa bucha, se ajuda alguma coisa. Gente, não tem preparação na gestação, tá? Precisa realmente ter bastante informação, mas o corpo mesmo já vai se preparar, tá? Não é recomendado passar bucha nem na gestação, nem depois, tá? Não tem essa questão. E aí acabaram comentando da rosquinha, que eu acho que a Diana acabou falando depois, é uma opção, né, para deixar o peito mais distante do que vocês estiverem vestindo, tá? Fazer com as fraldinhas. Não precisa nenhum cuidado no sentido de deixar, se você está sentindo alguma dor, se você tiver algum incômodo, né? Na verdade, não é nem dor, é sim incômodo, tá? E tem uma última pergunta, depois a gente já vai se encaminhar para as despedidas, né? A Nelise colocou: meus bebês são gêmeos, nasceram prematuros e estão na UTI. Tenho feito os estímulos com bomba em casa para não secar. Tem mais algo que poderia fazer para aumentar a produção? Simone, quer responder essa? E aí você já pode se despedir e a gente já segue fazendo, tá? Uhum. Sim, é como eu falei, né? Eu trabalho em UTI, né? Então tem bastante prática em relação a isso. Tem que ficar fazendo as ordenhas, né? O bebê não tá mamando, aí é outra situação.
Então, para não secar, continua fazendo as ordenhas, a massagem, procura aí ter uma rotina, né, determinar horário. Geralmente a mãe passa o dia com o bebê, então à noite, como a gente tem pico de hormônio, precisa estar tirando esse leite sim, tá bom? É o que deve ser feito. Então, eu quero agradecer a todos, né, e temos a aula no próximo sábado, então é muito importante a participação de vocês. Passar para a Diana se despedir. Tá bom, eu vou só complementar uma coisinha que eu acho muito importante. Talvez essa mãe já esteja fazendo isso, mas é o contato pele a pele. A UTI é um momento bastante difícil, né? Não é fácil para ninguém esse momento. 2 bebês ali é uma jornada, mas sempre que possível, e não só a mãe, o pai também, estimular o contato pele a pele, ficar aqui no peito, isso também faz com que o corpo da mãe ajude a produzir mais leite. É muito importante para esse momento. Então, carregar no sling, carregar aqui pertinho, ajuda também nessa promoção, no aumento da produção de leite, além das ordenhas frequentes, né, que a Simone falou. Espero que corra tudo bem para essa família, que é bastante, e que acabe logo, né? A gente sempre espera que o momento de UTI termine quanto antes, o mais breve possível. Mas acho que é isso, né, Gil? Vou despedir aqui. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, gente, pelo curso. Espero que tenha sido bom para todo mundo. Obrigada. Também quero agradecer a todos pela presença, reforçar para vocês convidarem a rede de apoio para a semana que vem. Como a gente falou, a amamentação não é só questão de mãe e do bebê, né? Quando a sociedade toda entender a importância da amamentação para toda a sociedade, acho que as coisas vão começar a mudar. Por isso que a gente é tão entusiasta aí, mas porque a gente sabe que vale a pena, né? Uma sementinha que a gente vai plantando e que vai mudando aos poucos os ambientes e a cultura, tá bom? Obrigada, pessoal, pela presença. Eu agradeço também a presença e só reiterando que a gente está aí disponível nas redes sociais, através do WhatsApp, tá? Para responder a dúvidas e, enfim, a gente está sempre por aí, tá? Somos várias e estamos sempre disponíveis para ajudar com a amamentação. Então, para finalizar, agradecer a todos os participantes, né? Falar para vocês que nós somos todas voluntárias e que tem um esforço bem grande para fazer esse curso para vocês e que a gente está realmente disponível tanto no Instagram quanto no WhatsApp para fazer esse apoio, né? Para vocês falarem para mais pessoas, trazerem a rede de apoio de vocês semana que vem. Chama quem vai ficar com o bebê, chama o pai do bebê, para a gente fazer essa interação bem legal e tirar todas essas dúvidas. Quero fazer um agradecimento especial também para a equipe do Amigos da Arte, né? A Fernanda, o Vitor e o Rafael, que ajudaram bastante a gente nesse processo. E toda a Leme, né? Porque eu acho que todas as voluntárias, né? Juntas estamos fazendo esse caminho tão bonito, né? Fico sempre emocionada quando eu falo, mas esse caminho tão bonito que a gente leva informação, né? Para tantas pessoas, tanto nas escolas, quando a gente vai presencialmente, tanto através da comunicação, ou mesmo aqui do Leme em Casa e outras atividades que a gente também faz, tá bom? Agradeço a todos, obrigada.